Louvado seja Deus para todos sempre. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, por favor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O início do versículo 2 diz: esse foi ter de noite com quem? Esse foi ter de noite com quem? Jesus. Com Jesus. Eu quero falar um pouco deste Senhor chamado Nicodemos. Alguns, quando pregam esta palavra, o criticam de ter vergonha ou de ter medo de retaliações, de se esconder para falar com Jesus, para ter um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você que Nicodemos foi um herói, um homem que venceu os preconceitos da religião judaica. Foi um homem que resolveu correr os riscos de ser criticado, até retalhado no sinédrio, por ter ido encontrar-se com Jesus. Nicodemos desprezou todos os riscos e foi ter com Jesus, e foi se encontrar com Jesus. Existia muitos doutores da lei, muitos príncipes em Israel naquela época, mas Deus escolheu Nicodemos para ter um encontro com Jesus naquela noite. Aleluia! E Nicodemos não resistiu ao chamado de Deus. Nicodemos não resistiu à chama que ardia no seu peito, à vontade de ter um encontro com Jesus. E Nicodemos correu todos os riscos, a despeito de todos os perigos. Ele foi ter com Jesus naquela noite. E eu digo a você que aquele encontro de Nicodemos com Jesus, ele causou uma transformação, ele causou um impacto. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro com Jesus, porque quando Deus escolhe uma pessoa, amados, aleluia, esta pessoa, ela é transformada, esta pessoa, ela é colocada como uma dinamite nas mãos do Senhor para uma tarefa, para executar uma tarefa, para realizar uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, ele já era um homem temente a Deus, mas a partir daquele dia ele passou a ser um homem transformado pelo poder do Evangelho. Louvado seja Deus. E a Bíblia, ela relata muitos chamados de homens e de mulheres, chamados por Deus para exercer o ministério, para executar uma missão, para executar uma tarefa. Se Deus chama alguém, amados, Deus se responsabiliza por esse chamado. Aleluia. Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 12 de Gênesis, você se deparará com um homem sendo chamado por Deus. Algumas pessoas Deus chama para entrar, para vir. Outras pessoas Deus chama para sair. Não importa se Deus está te chamando para entrar ou se Deus está te chamando para sair. O importante é que Deus está chamando. E se você ouvir a voz de Deus, você vai estar no lugar certo, que é no centro da vontade de Deus, na presença do Altíssimo. Ali no Gênesis capítulo de número 12, nos versículos 1 e 2, você vai se deparar com Deus dando uma ordem ao homem, dizendo: sai. Tem lugares que nós estamos, que a gente precisa sair dele, sair do meio dele, para sermos usados por Deus. Precisamos sair, às vezes, de algum lugar, de alguma posição estática, para sermos instrumento nas mãos de Deus. Abraão vivia
nação idólatra. Mas Deus diz: sai do meio da tua parentela. Aleluia. E Abraão é separado por Deus. Ele deu ouvidos ao chamado de Deus, saiu do meio da sua parentela, e Deus fez de Abraão, aleluia, um instrumento. Deus fez de Abraão um alicerce, uma base para muitas nações na terra. E Deus não só fez de Abraão muitas nações, mas Deus fez em Abraão bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Eu pergunto a você: famílias estão sendo abençoadas pela sua vida? Famílias estão sendo abençoadas pelo seu chamado? Você tem conseguido abençoar vidas? Aleluia. Deus não chama ninguém despropositalmente, amados. Deus só chama alguém com um propósito. Quando Deus chama alguém, Ele chama para uma missão, Ele chama para um projeto. Como está o teu chamado? Como você tem encarado o teu chamado? Deus te chamou, Deus te separou, porque a Bíblia não mente. Aleluia. Pedro, ele escreve lá em 1 Pedro 2,9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todo crente é chamado com um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, de salvar a alma, de salvar a sua vida. Segundo, ser um anunciador do Evangelho por onde passa. Aleluia. Nós temos um outro chamado. Abraão foi uma bênção durante a sua vida, durante o seu ministério. E até hoje nós falamos de Abraão. Mas eu quero falar de um outro chamado, o chamado de Moisés. Lá no Êxodo, no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3, nós nos deparamos com o chamado de Moisés. No capítulo 2 nós observamos Moisés, o nascimento de Moisés. Moisés nasceu numa situação difícil de sobreviver, numa época dificílima, onde havia uma lei estatal que todos os meninos homens deveriam morrer. Todos os meninos hebreus nascidos ali entre os hebreus deveriam ser sacrificados, deveriam morrer logo no nascedouro. Moisés nasce em meio a este caos. Moisés já nasceu condenado à morte, mas Moisés era um projeto de Deus, aleluia. Não importa quantas sentenças de morte no inferno já decretou contra a tua vida, se você é um projeto de Deus, Deus não vai permitir que o inferno decide a tua vida. Ele vai te conservar vivo até executar o projeto dele na tua vida. Glória a Deus. Mas tem crente que é trabalhoso, igual Moisés. No capítulo número 3, no versículo de número 10, Moisés está tentando convencer a Deus de que ele não é a pessoa certa para aquela missão. Moisés está tentando convencer a Deus de que ele não é capaz, de que ele não é competente, e de que certamente Deus encontrará alguém mais capacitado, que fale melhor do que ele, para executar aquela tarefa. Tem crente se escondendo do seu chamado, tem crente tentando convencer a Deus de que ele não sabe pregar, de que ele não sabe falar, de que ele não consegue decorar um versículo bíblico, de que ele não tem condições de andar, de que ela não dá para cantar no coral do círculo de oração, porque por causa das ocupações, de que ele não dá para cantar no vocal da juventude, ou ela, porque, sei lá, são muitas as desculpas. Não tente convencer a Deus, querido, de que você não é a pessoa certa. Você já foi chamado no ventre da tua mãe ainda. Antes que você nascesse, você já foi escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Põe-te em pé, aleluia, e diga: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aleluia. Moisés foi separado por Deus,
mesmo contra a sua vontade, Deus não desistiu de Moisés. Deus não ouviu as desculpas de Moisés, mas Deus capacitou a Moisés, e Moisés foi uma bênção nas mãos do Senhor, porque aprendeu o chamado, mesmo sem querer a princípio, mas ele aprendeu o chamado de Deus. Eu quero falar rapidamente de um outro rapaz chamado Davi, no livro de 1 Samuel. Nós encontramos um menino sem muitas possibilidades. Era o 8º filho de Jessé. Por que o 8º? Porque Jessé fez passar os 7 filhos que estavam em casa diante de Samuel. E Samuel disse: acabaram-se os mancebos. E o pai diz: ainda tem um, o mais novo. Pela forma como se falou ali, era alguém que ia fazer muita falta ali para aquele momento cerimonial. Mas Samuel diz: nós não sentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Aleluia. Não importa quantos Eliabe, não importa quantos Abinadab, não importa quantos Samar estejam na fila, na tua frente, adiante de ti, se o chamado é para você, a tua vez vai chegar. Aleluia. E você brilhará no teu chamado, no teu ministério, porque Deus tem um propósito para com aqueles que Ele chama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliabe se apresenta como o candidato mais promissor para sentar no trono. Deus repreende a Samuel e diz: calma, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Tu está vendo a aparência, tu está vendo a robustez, mas eu vejo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um espírito contrito. Aleluia. E Davi executou um grande chamado, uma grande tarefa, porque ouviu o chamado de Deus, porque acreditou no chamado de Deus para a sua vida. Mas nós nos deparamos lá no livro de Esther também com uma moça, com uma menina com um grande chamado, uma menina que havia poucas possibilidades para ela. Primeiro porque ela era serva, ela era escrava, ela pertencia a um povo que vivia ali como servos no grande império da Babilônia. Não havia possibilidades para aquele povo, dificilmente eles pertenceriam ao alto escalão da sociedade, dificilmente os hebreus ali, eles exerceriam cargos ali de relevância, principalmente uma mulher, principalmente uma menina de uma família pobre, não era da descendência real, não tinha sangue azul, como Daniel, por exemplo, que serviu no palácio durante todo o seu tempo ali na Babilônia. Mas Deus levanta Esther, nem que ele tenha que derrubar uma rainha. Esther, Deus vai te levantar. Se Ele tem um propósito na tua vida, se Ele te escolheu para uma missão, nem que Ele tenha que derrubar alguém que já esteja no trono, Ele vai te chamar. E quando Ele te chamar, seja sábio, seja sábia, ouça a voz de Deus, acredite no chamado de Deus para a tua vida. Toda vez que Deus te chamar para uma missão, você vai estremecer. Isso é normal. Quando Deus me chamou, eu também quis correr, eu também quis convencer a Deus de que eu não era capaz, de que teria pessoas melhores para exercer o meu chamado, mas eu dei ouvido ao chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É natural nós sentirmos medo, nós nos sentimos inseguros diante do chamado de Deus para as nossas vidas. Você vai observar que todas as pessoas que Deus chamou, elas tremeram na base, elas se sentiram incapazes. Isso é natural, porque no dia que Deus te chamar e você dizer: Senhor, eu estou aqui, vou fazer melhor do que o Osvaldo, você não vai fazer melhor do que o Osvaldo, porque os soberbos Deus abate, mas aos humildes Deus exalta. E Esther, de uma simples serva, tornou-se a rainha do maior império daquela época. Mas mais do que se tornar a mulher mais importante daquela época,
época, Esther se tornou a salvadora da sua nação, da sua pátria, na sua época. Deus levantou Esther para aquele propósito, aleluia. E eu quero perguntar para você, tanto homem como mulher, tal como Esther, você está se colocando diante de Deus pela sua pátria? Você está se preocupando com o seu povo, por aqueles que estão decretando a morte, para aqueles que estão caminhando a matança todos os dias sem o conhecimento de Deus? Esther também quis fugir, Esther também estremeceu na base, mas Mardoqueu lançou em rosto: olha, Esther, Deus te levantou para um propósito, para este dia, para salvar a tua nação, para salvar o teu povo e salvar a tua própria vida. Deus te chamou, jovem, moça e rapaz, senhores e senhoras, para um propósito. Não foi para só salvar a tua vida, mas para salvar todos aqueles a quem você conseguir alcançar. A palavra de Deus diz: livra do inferno aqueles que você conseguir alcançar. Então não fuja do teu chamado, louvado seja o nome do Senhor. E Deus escolheu muitas pessoas, não dá para falarmos aqui de todas elas, mas eu quero falar ainda da Virgem, a irmã Maria, que estava noiva do irmão José, foi escolhida para uma missão especial, enquanto as meninas de sangue azul, que viviam no palácio, quem sabe sonhassem em ser a escolhida de Deus, para trazer ao mundo o Messias, o Filho de Deus. Quem sabe este cargo fosse disputado por pessoas do alto escalão, da linha sacerdotal, por exemplo, mas Deus escolheu uma menina simples, lá de uma aldeia, de uma vila, de um vilarejo, para ali, através da ação do Espírito Santo, realizar uma obra maravilhosa na vida daquela menina, daquela mulher, ao ponto de aquela mulher ela ser chamada de a mais bem-aventurada entre as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Maria, ela deu ouvido ao chamado, ela acreditou no chamado de Deus para a sua vida e foi uma bênção nos seus dias. E eu quero falar ainda de Paulo, o Saulo de Tarsis, aquele rapaz zeloso, defensor do judaísmo, defensor da lei mosaica, aquele rapaz altamente religioso, que tinha todos os cristãos como hereges, como alguém que tinha traído a Deus, que blasfemava de Deus, que se rebelava contra Deus. E o objetivo de Saulo era destruir aquela seita herética chamada cristianismo, que nem tinha esse nome ainda naqueles dias. Mas Deus derruba Saulo do cavalo para começar o chamado na vida de Saulo. Precisou Deus derrubar Saulo do cavalo. Tem muitos crentes que Deus vai ter que derrubar do cavalo para poder Jesus se revelar a ele, porque ele está cheio de si, ele está cheio de conhecimento humano, filosófico, científico, ele está cheio de poder, ele tem dinheiro, ele tem posição social. Estou falando ele genericamente. As pessoas estão muito confiantes em si mesmas, já não tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo na sua vida. Foram resgatadas pelo Senhor para um chamado, e estão resgatadas, mas não querem exercer o chamado de Deus na sua vida. Não estão dispostos a renunciar os seus sonhos em favor do sonho de Deus. Me responda aqui: se Moisés não tivesse renunciado os seus sonhos, ele teria tirado o povo do Egito? Ele teve que renunciar aos seus sonhos.
Ele teve que largar tudo, até os filhos, a família. Depois o sogro teve que ir lá levar para ele. Por um momento ele teve que renunciar em prol do chamado. E os crentes de hoje não estão dispostos a renunciar nada, não abrem um milímetro para o chamado de Deus na sua vida, e quer que Deus os coopere, e quer que Deus prospere. Deus não te salvou para você ser rico, Deus te salvou para você ser um ganhador de almas, meu irmão. Louvado seja Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas serão consequências das bênçãos de Deus na vida. A gente gasta tanto tempo buscando bênção, correndo atrás de bênção. Deus não nos resgatou para correr atrás de bênção, não, igreja. Deus promete que as bênçãos nos acompanharão se nós formos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não espere Deus te derrubar do cavalo. Não espere Deus tomar a tua empresa. Não espere Deus fechar aquela porta. Atenda o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atenda o chamado de Deus, porque você já é melhor do que Saulo. Você já está salvo. Você já conhece a Jesus. Você já está andando na presença dele. Você já fala com ele todos os dias. Pelo menos é o que o crente deve fazer, né, Márcio? Saulo, ele não conhecia Jesus ainda. Você está um passo à frente de Saulo. Só vai esperar Jesus te derrubar do cavalo se quiser cair mesmo, porque você já conhece, você já tem chamado, você já sabe a sua tarefa, você já está com a sua tarefa na mão, você está com o mapa na sua mão, para onde você deve ir e o que você deve fazer. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. E finalmente, para encerrar, eu quero falar da última pessoa que Deus tem chamado, que Deus fez o chamado. E essa pessoa, ela está nos Atos da atualidade. Paulo está lá nos Atos dos Apóstolos. Essa pessoa está nos Atos da igreja da atualidade. Quem é essa pessoa, pastor? Essa pessoa é você. Você é o escolhido de Deus. Deus te separou, Deus te chamou, Deus te elegeu, Deus já te capacitou, aleluia. Apesar de você olhar para si mesmo e não ver capacidade alguma, Deus já te capacitou. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus preparou este dia aqui para você ouvir esta mensagem, para você meditar nesta mensagem e atender o chamado de Deus e começar a caminhar na presença de Deus rumo a este chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o teu chamado é apenas contribuir com missões, mas tem gente que, apesar de nós fazermos um apelo, contribuir com missões ser a tarefa mais fácil, mais simples, ele ainda não faz. Ele ainda resiste até hoje. Eu não sei se o teu chamado é pregar nas ruas, caminhar. Eu não sei se o teu chamado é ir além das fronteiras da nossa cidade. Eu não sei se o teu chamado é para ser um médico cristão na África ou no Afeganistão. Eu não sei se o teu chamado é para ser um técnico de futebol lá no Paquistão, levando Jesus através dos povos. Eu não sei se o teu chamado é ser um diplomata em uma nação onde se é proibido pregar o Evangelho, mas se tem relações diplomáticas com o Brasil. Nós precisamos sonhar, amados. Nós precisamos sonhar, porque Deus tem um chamado para cada um de nós. E você pode dizer: ah, pastor, falando isso para os jovens com início da idade. Mas tem pessoas com 70 anos fazendo a obra até hoje, sendo instrumento de Deus. Não tem desculpas para a idade. Sabe quando é que não dá para fazer a obra mais? Ainda se prega, mas não dá mais para fazer a obra com os próprios pés. É quando está no caixão. Como é que se prega no caixão, pastor? Através do testemunho de vida que o morto viveu, a vida piedosa, as pessoas se todo mundo começa a lembrar.
Eu acho que a minha mãe pregou o Evangelho, sendo velada lá no meio da igreja, mais do que se ela estivesse falando. As pessoas falando e se lembrando das obras. Inclusive ontem fez 2 anos que Jesus acolheu para a eternidade. 20 de maio. Mas Deus quer que você faça a obra é agora, é com seus pés, é com seus lábios, é com as suas mãos. Você é o escolhido de Deus. Tome posse, amados, desta bênção de ser um servo útil. De ser um servo útil. Porque o Senhor dessa seara virá. E quantos servos inúteis Ele achará quando Ele voltar? Quantos servos inúteis? Quantos talentos enterrados? Quantas desculpas pelo meio do caminho? Aquele jovem que teve o talento, ele inventou 1000 desculpas. Nenhuma foi aceita pelo aquele Senhor. Pode ficar tranquilo que Jesus também não vai se deixar enganar. É porque o pastor Enoque me perseguiu, Senhor, por isso eu entreguei meu cargo. É porque aquela irmã de coração fofoqueira da língua grande falou isso e aquilo, por isso eu fiquei zangado e fui embora daquela igreja, por isso eu me desviei. Nenhuma desculpa vai justificar. Senhor, eu não fiz porque eu tinha medo de ser criticado pelas pessoas. Lá tinha umas pessoas chatas, perfeccionistas, que nem faziam, e quando os outros faziam, criticavam. Por isso eu cruzei os braços e não fiz. Não vai justificar. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Deus te chamou com esse propósito. Execute a tarefa. Aceite. Tem um ditado aí: aceite que dói menos, né? Aceite. Aceite o chamado de Deus. Tem um testemunho rapidinho aqui de um pastor, que Imperatriz, eu me lembro o nome, é bom até que eu não saiba, mas eu lembro do pastor que Deus usou para ser um instrumento para ele, o pastor Hipólito, que ainda é vivo, foi meu pastor, jubilado hoje. 4 horas da manhã Deus incomodou o pastor Hipólito para ir na casa desse obreiro, o presbítero que ele tinha, bateu na porta do obreiro assim rico, como o Fogoió. Só Deus manda eu te dizer para tu te preparar, que Deus está te chamando para a obra, o ministério. Talvez o pastor vai dormir sobre a insônia, vai embora. Mandou o pastor embora. Ele tinha vários ônibus turísticos, transporte em algumas empresas. Outro dia Deus acordou o pastor de madrugada para ir de novo. O pastor quase que não ia mais, porque na primeira vez ele recebeu, na segunda vez ele não recebeu também. Pastor, só estou ficando velho. Aonde que eu tenho condições do ministério? Sou muito ocupado. Igual o pastorzinho que eu conheço, né? Você vai ouvir o testemunho dele por aí. Aonde que eu tenho tempo de cuidar de igreja, rapaz? Aí Deus tirou o ônibus, tirou o segundo ônibus, e foi com acidente, prejuízo, indenização. Ele estava só com o ônibus, ele correu, o pastor, e se ajoelhou. Pastor, olha por mim, olha por que eu quero, agora eu quero. Agora tu vai ouvir, agora tu vai querer. Tem gente que Deus precisa tirar as coisas dele, amado, perder tempo para Deus. Não espere Deus tirar nada de você. Renuncie você mesmo em favor do reino, em favor do Evangelho. Amém?